Deixa eu começar o programa falando sobre a prisão do segundo suspeito na participação da morte do engenheiro Paulo Roberto Carvalho Braga Neto, conhecido como Beto, né? Assim ele era conhecido. Deixa eu chamar a nossa repórter Ludmila Osório, que está acompanhando esse caso, tem mais detalhes para a gente. Lud, quer dizer que então que esse segundo suspeito, a polícia já estava na cola, já estava na expectativa aí, já tinha algumas informações, é óbvio que a gente não podia divulgar, você mesmo já estava muito atenta a isso, porque podia estourar a qualquer momento. E esse homem então foi preso em Diadema, lá naquela região da Grande São Paulo, né? E ele foi preso então por lá e ele foi trazido aqui para Ribeirão Preto. Você conseguiu falar com ele, Lud? O que ele falou? Ele te passou segurança mesmo no que ele alegou? Quais foram as informações passadas para você? Ele deu um esclarecimento aqui na delegacia, a polícia não acredita na versão dele, viu, Pagliani? Boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Cada dia surge um capítulo dessa história que está perto de ser esclarecida e que começou no dia 28 de dezembro, quando o Beto Braga, esse engenheiro químico que trabalhava numa multinacional nos Estados Unidos, foi assassinado. Ele desapareceu no dia 28, o corpo foi encontrado no dia 30, a polícia já prendeu um dos suspeitos, Gabriel Brito, também de 28 anos, e hoje chegou aqui, agora há pouco, Marcelo Fernandes da Fonseca, de 28 anos, que também tem envolvimento nesse caso, é apontado pela polícia como suspeito desse crime. O Marcelo foi preso em Diadema, na Grande São Paulo, para onde ele teria fugido logo após o crime. Claro que tudo isso vai depender do depoimento dele para a polícia entender como é que foi a dinâmica, o que aconteceu. A gente lembra aqui que a gente noticiou a prisão do primeiro homem, o Gabriel Brito, também de 28 anos, na semana passada, que foi preso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Hoje, o Marcelo aqui na delegacia, ele ainda não prestou depoimento. A gente viu a entrada dele aqui na delegacia, o Pagliani, e depois ele falou com os jornalistas que estavam aqui e deu alguns detalhes desse caso, mas a gente reforça que a polícia não acredita nessa versão dele. O que ele disse, o Pagliani? Que ele foi até o apartamento porque eles tinham marcado um encontro. A informação que a polícia tem é que quem apresentou o Beto para o Gabriel, que é o primeiro homem preso, foi o Marcelo, preso agora. Ele que apresentou os dois e teria ido no apartamento no dia do crime. Então a polícia já sabia que ele estava no apartamento porque essa informação foi passada pelo próprio Gabriel. Ele disse que eles consumiram droga no apartamento. Essa informação também foi passada pelo Gabriel no depoimento que ele deu aqui na delegacia. E que, segundo ele, Pagliani, o Beto Braga, ele queria ser domado. Então, em um determinado momento desse encontro, ele acabou desfalecendo ali no local. Eles disseram que foi, na verdade, uma fatalidade o que aconteceu. Que durante esse encontro, esse era um pedido do Beto, que ele queria ser domado, e aí aconteceu a morte. E aí a gente questiona ele, né? Mas por que ele foi estrangulado com a camiseta? Por que ele estava com os pés amarrados? E ele reforça isso, que esse era um pedido do Beto, e não dá detalhes. Quando a gente faz os outros questionamentos, ele foge das respostas, ele não dá mais detalhes e fala que vai explicar tudo para a polícia e que a polícia já sabe o que aconteceu. Então, a polícia tem o que até agora, o Pagliani? A prisão do Gabriel Brito, na semana passada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele foi trazido para Ribeirão Preto, já prestou um primeiro depoimento, está preso temporariamente por 30 dias e o depoimento dele, ele fala da participação do Marcelo preso agora. Então, com esse depoimento, a polícia chegou até o nome do Marcelo e pediu para a Justiça a prisão temporária dele, que foi decretada pela Justiça. A polícia começou a monitorar os passos do Marcelo, descobriu que ele estava em Diadema e hoje, durante a madrugada, os policiais de Ribeirão Preto saíram daqui e foram até São Paulo e fizeram a prisão dele. Saíram de lá, ele passou por uma audiência de custódia, os policiais saíram no começo da tarde e chegaram aqui agora há pouco e ele deve ser levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, porque amanhã ele vai prestar esse primeiro depoimento à polícia. O depoimento do Gabriel e o depoimento do Marcelo, com certeza, serão importantes para a polícia. Mas vai depender ainda de uma análise do delegado, Dr. Targino Osório, no laudo pericial, para saber
como o Beto foi assassinado, de que forma ele foi morto. Inclusive, Pagliani, esse detalhe é importante, o delegado já conversou com o médico legista e tem todos os detalhes de como ele teria sido assassinado, ou seja, o depoimento deles pode ser desmentido pelo médico legista, porque eles podem passar uma informação que não é verdadeira e a polícia vai descobrir isso. A polícia também deve fazer uma reconstituição do caso e agora pode até ouvir o Gabriel mais uma vez. Ele está preso temporariamente nesse período de 30 dias. O delegado pretende ouvir os dois várias vezes para tentar entender e para chegar até o que aconteceu ali. Por quê? A vítima foi assassinada e não teve como dar nenhum detalhe. Ninguém sabe o que aconteceu ali dentro. Então, as únicas informações que a polícia tem até agora é o depoimento do Gabriel e vai ser o depoimento do Marcelo. Mas também depende de muita coisa, depende de laudos periciais, laudos necroscópicos. Então, tudo isso vai depender ainda da investigação para a polícia entender o que aconteceu. A gente vai ouvir agora o depoimento do Marcelo, o que ele contou aqui. Mas a gente reforça que a polícia não acredita na versão dele. Vamos acompanhar. Simplesmente foi uma fatalidade, entendeu? Não, em nenhum momento tivemos intenção de tirar a vida de ninguém. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? Mas o que aconteceu lá dentro do apartamento? Vocês brigaram? Não chegamos a ter briga nenhuma. O que aconteceu? Isso daí foi questão. Eu estava no dia, não foi um assassinato. Marcelo, então explica pra gente. Na verdade, é você que fez contato com o Gabriel para que o Gabriel viesse para Ribeirão? Fomos contratados e fomos contratados para quê? Para domar o Beto. Ele queria ser domado, entendeu? E nesse momento dele ser domado, não sei se foi por uso de droga, o que aconteceu, quando a gente foi ver, ele já estava roxo. Vocês usaram drogas? Usamos droga. Simplesmente aconteceu isso, foi uma fatalidade, não teve tentativa de assassinato nenhuma. Por que vocês usaram a camiseta para estrangular o Beto e também os pés dele estavam amarrados? Isso daí foi questão do serviço que ele mesmo contratou. Esse aí o depoimento, né, que ele deu aos jornalistas aqui na Delegacia de Investigações Gerais agora há pouco, porque o Marcelo chegou no final da tarde e falou com os jornalistas agora aqui na delegacia. Então, essa informação que ele passou, a polícia não acredita nessa versão e ainda aguarda o depoimento dele amanhã para saber se é isso que ele vai contar, o que de fato ele vai contar para a polícia, porque a polícia já tem muitas informações, né, Pagliani? A polícia já tem o laudo ali, já conversou com o médico legista, sabe exatamente o que aconteceu. Então, se ele foi orientado por alguém, até pelo advogado, algum advogado, pelo próprio advogado do Gabriel, que conversou com a gente na semana passada aqui, se ele foi orientado, não vai adiantar tudo isso, esse depoimento. É claro que ele pode falar o que ele quer, mas a polícia já tem todas as informações do que causou a morte do Beto Braga, que tinha 34 anos, viu, Pagliani? Pois é, Lud, vamos lá, só para a gente poder desenvolver um pouco mais essa história. Óbvio que eu não vou entrar no mérito disso tudo, mas assim, os dois estão presos, o delegado já tem informação do laudo e está querendo confrontar a versão dos dois que estão presos. O delegado sabe como a vítima morreu e já tem na cabeça mais ou menos como as coisas aconteceram. Os dois alegam que houve uma fatalidade, no que eles estão dizendo que foram contratados para domar a pessoa. Eu não vou entrar no mérito disso, mas assim, vamos lá entender. Quem me garante que os dois viram como foram contratados? O cara veio dos Estados Unidos, tinha grana, não forçaram um pouco mais a barra para matar a vítima para pegar depois o dinheiro, porque fala, não, se o cara contratou, então ele deve ter mais dinheiro, a gente podia levar dinheiro embora. Bizarro essa história, hein, Lud? Uma história cheia de detalhes, né, o Pagliani, como eu disse, surge um capítulo a cada dia. O Pagliani, hoje também, quando o Gabriel estava sendo preso em São Paulo, equipes daqui da Polícia Civil de Ribeirão Preto também, outras equipes, foram até uma casa que fica na zona norte de Ribeirão Preto, no Parque Avelino, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Por quê? Ainda está desaparecido, ainda está sumido o celular
e o par de tênis que o Beto usava no dia em que foi morto. Então, há informação que esse celular estaria em uma casa no Parque Avelino e os policiais foram até lá para cumprir esse mandado de busca e apreensão, mas o homem que estaria com o aparelho não foi encontrado na casa. Então, os policiais ainda seguem, porque ainda tem essa pessoa para ser ouvida, que é um terceiro homem, Pagliani. Ele também deve ser ouvido. E aí, depois do crime, a gente questionou, inclusive, o Marcelo aqui, mas por que vocês levaram o celular? Se foi uma fatalidade, por que vocês levaram o celular? Mas aí ele não passou mais informações, disse que vai falar apenas para a polícia. Então, assim, essa pessoa que pegou o celular teria comprado o celular? A gente não sabe, vai depender ainda dos próximos dias da polícia esclarecer isso. Por quê? O celular dele foi levado e algumas transferências via Pix foram feitas do celular nos dias depois do desaparecimento, depois da morte do Gabriel. Então ainda a polícia espera encontrar esse homem, encontrar o celular, saber quem ficou com o celular e saber, né, Pagliani, quem entregou o celular para esse homem. Foi o Beto? Foi o Gabriel? Eles estavam juntos? Porque depois eles saíram do apartamento com os pertences da vítima, por isso eles são suspeitos aí do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, um crime grave, porque eles levaram esses pertences da vítima, Pagliani. A gente tem uma reportagem para relembrar tudo o que aconteceu, a gente vem acompanhando esse caso desde o dia do desaparecimento do Beto Braga, a família, a gente falou com a família, a gente fez uma reportagem para mostrar detalhes desse caso e também da prisão do Marcelo e do que disse o delegado responsável pelas investigações. Esse é o momento em que Marcelo Fernandes da Fonseca, de 28 anos, é preso em Diadema, na Grande São Paulo. Esse é seu ou não do lado de meu, senhor? Meu, senhor. Marcelo se tornou alvo das investigações depois de ser mencionado algumas vezes por Gabriel Souza Brito, da mesma idade, já preso pelo crime. Segundo o delegado, Marcelo teria sugerido o encontro entre a vítima e Gabriel. O que dá para entender aí é que a amizade havia entre o Marcelo e o Beto. E o Marcelo é que propôs ao Beto levar o rapaz, levar o Gabriel. Ao mesmo tempo em que Marcelo era preso em São Paulo, equipes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa na zona norte de Ribeirão Preto, com o objetivo de recuperar o celular do engenheiro. Mas o homem que estaria com o aparelho não foi encontrado no local. A ação da Polícia Civil faz parte da 4ª fase da Operação Cantagalo, que investiga a morte de Paulo Roberto Braga Filho, o Beto, de 34 anos. Dias antes, o primeiro suspeito prestou depoimento na delegacia de Ribeirão Preto. Ele também comentou o caso com a imprensa. Gabriel pediu desculpas à família da vítima. E também eu queria pedir sincera desculpa de verdade, de coração, que não foi intencional que isso acontecesse, para a família, principalmente para a mãe, que... eu não tenho mãe, mas eu imagino como ela deve estar sofrendo pra caramba. O preso evitou dar detalhes do crime, para, de acordo com ele, não ferir os familiares do engenheiro. Gabriel explicou apenas como o conflito teria começado. Acabou tendo meio que uma discussão assim, meio que entre eu e ele, e acabou acontecendo uma fatalidade, certo? Gabriel também falou sobre a fuga para o Rio de Janeiro logo após o crime. Voltei pro Rio de Janeiro, sim. Você sabia que você estava sendo procurado pela polícia? Eu fiquei sabendo dias depois, assim que depois o caso foi aparecer no jornal. Que aí eu entrei em choque porque teve muito uso de entorpecente. O depoimento do principal suspeito do crime aconteceu 2 dias depois da chegada dele em Ribeirão Preto. Esse vídeo mostra a prisão de Gabriel dentro da casa da namorada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Beto Braga foi assassinado no final de dezembro, dentro desse imóvel, onde existem 4 pequenos apartamentos e são alugados por um curto período de tempo. Beto morava nos Estados Unidos, era executivo de uma multinacional e veio para Ribeirão Preto visitar os pais. No dia 28, uma quinta-feira, ele saiu de casa para se encontrar com alguns amigos e sumiu. No dia seguinte, a mãe recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com o celular do engenheiro. Eles marcaram um encontro, mas o rapaz não apareceu. A mãe procurou a Polícia Civil, que 2 dias depois do desaparecimento encontrou o corpo de Beto. O executivo foi estrangulado e a carteira dele foi encontrada em cima da cama.
A partir daí, o caso passou a ser investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que o celular de Beto foi levado e várias transferências foram feitas. Durante o encontro, o engenheiro fez uma foto de Gabriel e chegou a mandar a imagem para um amigo. Gabriel está preso temporariamente e pode ser ouvido novamente pela polícia. O delegado espera também que o depoimento do segundo homem ajude a esclarecer o caso. Estamos investigando. O interrogatório do Marcelo vai nos dar uma luz, mas não acreditamos que tenha outra pessoa envolvida, não, nesse primeiro momento, tá? Vamos partir do seguinte princípio: se realmente houve o que eles estão dizendo que foram contratados para domar o Beto, se acontecesse um acidente, qual que era a primeira reação? Você acionar o Corpo de Bombeiros, o SAMU, o resgate, porque aí você realmente está mostrando que você não tem intenção. Não fizeram isso, né? Sumiram, cada um foi para um lado. E o celular? Por que levaram o celular? Então vocês estão percebendo que dão indícios de que realmente a coisa foi muito criminosa? Por quê? Porque primeiro, aquela coisa que cresce o olho, o cara veio dos Estados Unidos, o cara está ganhando em dólar, o cara, está com um trabalho bom fora do país. Então os caras devem ter pensado, vamos fazer o seguinte, vamos zerar o cara aqui, vamos matar o cara, vamos pegar o celular, vamos fazer transferência e aí a gente divide a grana. A polícia deve estar pensando nisso, óbvio que deve estar pensando nisso. E os caras combinaram aí, vamos falar que foi uma fatalidade, para tentar tirar o deles da reta. Vamos ver o que vai virar nessa história, mas não está muito difícil não, os caras vão conseguir sustentar muito tempo assim não. O que você acha? Manda o nosso WhatsApp aí, depois a gente vai ler.